Mestre humilha aluno em aula de jiu-jitsu, mas a virada em 14 segundos é chocante. A sala estava em silêncio, exceto pelo som abafado dos pés descalços batendo no tatame. Lucas, ofegante, tentava encontrar seu lugar ali, mas a pressão era avassaladora. O olhar de todos estava fixo nele, como se ele fosse o único aluno da academia. O mestre Ricardo, uma figura imponente e temida, circulava como uma sombra sempre ameaçadora. O suor escorria pela testa de Lucas. Um aperto no peito crescia a cada movimento. Isso é tudo que você consegue, Lucas? Patético! A voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina. O comentário ecoou de forma cruel, fazendo os colegas de treinamento soltarem risadinhas nervosas. Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras de seu mestre pareciam mais que um golpe. Eram facadas, fincadas em sua segurança, em sua confiança. Porque sempre ele? O jovem se lembrava dos dias difíceis, das horas e horas gastas na academia. A dedicação parecia não valer a pena. O nó na garganta o fazia parecer pequeno diante de um gigante. Justo quando ele achava que nada poderia piorar, Ricardo o convocou para o centro do tatame. A tensão era palpável. O olhar de reprovação e desdém dos colegas pesava como chumbo. O mestre se aproximou. Mais perto do que o normal. Vamos, mostre o que aprendeu, desafiou, um sorriso de zombaria no rosto. Lucas estava paralisado, as mãos trêmulas. Sua mente buscava alguma memória que o fizesse reagir, mas só encontrava sombra. Em uma fração de segundos, a batalha começou. Cada movimento de Lucas era um esforço monumental. Ele tentava executar as técnicas que aprendeu, mas os ataques de Ricardo eram rápidos e cruéis. O mestre o derrubou com facilidade, risadas ecoando pela sala. Lucas sentiu a humilhação o engolir. Ele se levantou, porém uma voz nova chamou sua atenção. Era Gabriel, um novo aluno que havia entrado na academia. O olhar de Gabriel era intenso, quase como se soubesse exatamente o que Lucas estava passando. Assim que as aulas começaram, todos perceberam que ele havia sido um campeão. O clima na sala mudou e uma energia nova começou a pulsar. Enquanto Lucas observava, a curiosidade o consumia. Vem, Lucas, tente de novo, gritou Gabriel, sua voz firme e encorajadora. Um impulso surgiu dentro de Lucas. Ele não queria deixar que o medo o paralisasse para sempre. E em um treino intenso, algo inesperado aconteceu. Ele movia-se com agilidade e graça, quase como se estivesse despertando uma habilidade adormecida. O olhar de Ricardo se transformou. A surpresa era evidente. Em 14 segundos, Lucas estava em pé de igualdade com seu mestre. Mas a competição se aproximava e Lucas começou a perceber que havia muito mais em jogo do que apenas uma medalha. A presença de Gabriel desvelava segredos profundamente enterrados em seu próprio passado, sombras que ameaçavam ressurgir. Ricardo, com suas críticas e sua severidade, parecia esconder algo que poderia mudar tudo. Depois do treino, Lucas sentiu um misto de emoções. O velho ciclo de humilhação ainda pesava sobre ele. A dúvida o consumia. Seria capaz de superar suas limitações e confrontar seu passado antes que a competição o consumisse? Ele sabia que uma virada estava por vir, mas o que seria? Poderia finalmente abrir seus olhos e ver a verdade que estava escondida atrás das sombras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou paralisado em cima do tatame. O calor do desafio ainda pulsava em seu corpo. Ele havia conseguido se igualar a Ricardo, mas a adrenalina ainda não tinha se esgotado. Então, em meio ao silêncio tenso da sala, a porta da academia se abriu com um estrondo. Os olhos de todos se viraram. Foi como se o tempo tivesse congelado. A figura que entrou era familiar, mas também estranha. Era Clara, sua irmã mais velha, uma competidora reconhecida mundialmente em jiu-jitsu, mas que tinha desaparecido nos últimos meses. Ela estava com a expressão tensa, como se carregasse um segredo sombrio. O que ela estava fazendo ali? Clara! Lucas chamou, a incredulidade transparecendo em sua voz. Os colegas sussurraram, espantados. O que aconteceu? A presença dela na academia provocou um turbilhão. Clara caminhou em direção ao tatame, seus olhos fixos em Ricardo. Quando chegou perto, Javier, um dos treinadores, perguntou: "Que bom te ver. Por que você não avisou que voltaria?" Ela olhou para Javier com uma intensidade que fez o rapaz recuar. "Não é hora para isso." A voz dela estava carregada de algo mais profundo, como se a tensão estivesse prestes a estourar. Em uma fração de segundos, enfrentou Ricardo. "Eu sei o que você fez." As palavras dela ecoaram na sala, como um soco no estômago de todos os presentes. O semblante de Ricardo endureceu. "Cale a boca, Clara. Você não sabe do que está falando." Ele tentou negar, mas Clara não recuava. Todos estavam chocados. A atmosfera pesava como chumbo. "Sei sim, e você não vai me calar dessa vez." A coragem em sua voz era palpável. Lucas sentiu um frio na barriga. Que segredos estavam sendo revelados? O que havia realmente ocorrido no passado de sua irmã? De repente, uma ideia aterradora surgiu em sua mente. Será que isso tinha algo a ver com a forma como Ricardo tratava? Com suas próprias inseguranças? As peças estavam se encaixando, mas era praticamente impossível de acreditar. O mestre que todos admiravam tinha algo sujo em seu passado? "Você não vai sair impune, Ricardo. Eu trouxe provas." Clara continuou, ignorando a fúria no olhar do mestre. Lucas estava em um misto de confusão e alívio. A força da irmã era inspiradora. Mas o quê? Isso significava para ele. Provas de quê? Ricardo rosnou, seus olhos se estreitando. "Você não pode fazer isso aqui." O desespero na voz dele era evidente para todos, e isso causou sussurros e olhares nervosos. "Posso sim, e todos aqui têm o direito de saber quem você realmente é." Clara respondeu, firme e resoluta. Um silêncio mortal tomou conta da sala, e Lucas ficou sem ação. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se alinhar, mas ele não conseguia entender completamente. Uma tensão elétrica percorreu a academia enquanto os alunos olhavam de um para o outro, muitos aparentemente mais preocupados com a repercussão daquela revelação do que com o treinamento. E Lucas, ele estava entre a admiração e o medo. Sua vida nunca mais seria a mesma. "Você vai se arrepender." "De me desafiar, Clara," disse Ricardo, seus olhos carregando um brilho ameaçador. Era como se ele estivesse preparando-se para um combate que ia além do tatame. O que mais Clara sabia? E o que aconteceria com Lucas agora que a verdade estava começando a emergir? Havia muito mais em jogo do que ele jamais imaginou. Clara encarava Ricardo com uma intensidade que deixava todos na sala paralisados. Lucas sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e esperança. O mestre, agora com o semblante fechado, parecia prestes a explodir. Um silêncio mortal dominava a academia. "E agora, Clara? O que você realmente trouxe para me ameaçar?" Ricardo desafiou,
tentando controlar a raiva que borbulhava. A tensão era palpável, como se todos na sala estivessem segurando a respiração. Você acha que pode intimidar a verdade por mais tempo? Clara respondeu, a voz firme e inabalável. Ela se aproximava ainda mais, seus olhos nunca deixando os de Ricardo. O ambiente estava carregado de expectativa. Os alunos trocavam olhares nervosos, esperando pelo desfecho dessa tensão. De repente, um estrondo. A porta da academia foi empurrada com força, e todos se viraram. Era um homem alto, de aparência estranha, com uma tatuagem visível no pescoço. O olhar dele estava fixo em Clara. E antes que alguém pudesse dizer algo, ele gritou: Clara, você não deveria estar aqui. Eles não podem saber. As palavras dele cortaram o ar. Um murmurinho se espalhou por toda a sala. Lucas ficou chocado. Quem era aquele homem? Que relação ele tinha com a irmã? Clara olhou para ele, fazendo uma expressão de surpresa e reconhecimento. O que você está fazendo aqui, Diego? Eu disse que ia lidar com isso sozinha. Diego correu até ela, o desespero claro no rosto. Você não entende. Se o Ricardo descobrir que você está aqui, ele vai fazer algo que pode arruinar tudo. Você precisa sair agora. O medo na voz do homem deixou todos inquietos. Lucas sentiu uma pressão crescente no peito. A irmã dele estava prestes a revelar algo que poderia mudar a vida deles. Mas o que exatamente? Ricardo riu, uma risada fria e calculada. Está vendo, Clara? Mesmo seus aliados já sabem que você não tem como ganhar essa batalha. É melhor você se retirar antes que as coisas fiquem feias. A arrogância dele era evidente, mas havia um pingo de insegurança que escapava. Aliados, é por isso que eu estou aqui, para expor a verdade sobre você. Clara rebateu, agora cheia de bravura. Lucas observava. Seu coração batia descompassado. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Provas! O que você tem contra mim? Ricardo questionou, abrindo as mãos em uma pose desdenhosa. Mas havia um tremor nas mensagens que ele queria passar. Eu não trouxe provas, mas tenho uma testemunha. Clara começou, mas foi cortada por Diego. Ela hesitou e olhou para o chão por um instante. Você não pode fazer isso, Clara. Eles não podem saber a verdade sobre você. A súplica na voz de Diego parecia desesperada. O que ele sabia? Lucas sentiu um frio na barriga. Sobre mim? Clara questionou, o tom agora confuso. O que você está tentando dizer? Mas antes que Diego pudesse responder, Ricardo atacou. Viu? Você mesma está perdida. Não sabe nem o que está defendendo. A situação se tornava um jogo perigoso, onde as verdades de cada um se entrelaçavam. Diego parecia prestes a gritar, mas de repente, o alarmante silêncio foi quebrado. Clara, você é a última a saber, não é? Ele olhou para Ricardo, o rosto tenso. Se você tem alguma esperança de proteger Lucas, é melhor começar a falar a verdade agora. Antes que seja tarde demais, Clara piscaram lentamente os olhos arregalados. Linhas de tensão formaram-se em seu rosto, e ela gaguejou. O que você sabe que eu não sei? Um alvoroço cresceu na academia. As caras dos alunos estavam perplexas, cada um tentando entender a gravidade do que estava se desenrolando. Lucas ficou tenso. Que verdades estavam sendo escondidas? E o que tudo isso significava para ele? Você acha que conhece a história, Clara, mas você não sabe quem eu realmente sou. Diego ficou calado por um instante. O peso da informação parecia quase insuportável. E disso você vai se arrepender. O mundo de Lucas desmoronava, enquanto tudo que ele acreditava estava prestes a ser rasgado em pedaços. O que mais poderia ser revelado? Tudo que ele tinha conhecido e sentido estava pendurado por um fio. Como a história de todos se entrelaçaria a partir desse momento? E o que aconteceria quando as peças realmente se encaixassem? Clara encarava Ricardo com uma intensidade que deixava todos na sala paralisados. Lucas sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e esperança. O mestre, agora com o semblante fechado,
parecia prestes a explodir. Um silêncio mortal dominava a academia. E agora, Clara? O que você realmente trouxe para me ameaçar? Ricardo desafiou, tentando controlar a raiva que borbulhava. A tensão era palpável, como se todos na sala estivessem segurando a respiração. Você acha que pode intimidar a verdade por mais tempo? Clara respondeu, a voz firme e inabalável. Ela se aproximava ainda mais, seus olhos nunca deixando os de Ricardo. O ambiente estava carregado de expectativa. Alunos trocavam olhares nervosos. De repente, um estrondo. A porta da academia foi empurrada com força e todos se viraram. Era um homem alto, de aparência estranha, com uma tatuagem visível no pescoço. O olhar dele estava fixo em Clara. E antes que alguém pudesse dizer algo, ele gritou: Clara, você não deveria estar aqui! Eles não podem saber! As palavras dele cortaram o ar. O murmurinho se espalhou por toda a sala. Lucas ficou chocado. Quem era aquele homem? Que relação ele tinha com a irmã? Clara olhou para ele, surpresa e reconhecendo o tom desesperado. O que você está fazendo aqui, Diego? Eu disse que ia lidar com isso sozinha. Diego correu até ela, o desespero claro no rosto. Você não entende. Se o Ricardo descobrir que você está aqui, ele vai fazer algo que pode arruinar tudo. Precisamos sair agora. O medo na voz do homem deixou todos inquietos. Lucas sentiu uma pressão crescente no peito. A irmã dele estava prestes a revelar algo que poderia mudar a vida deles. Mas o que exatamente? Ricardo riu, uma risada fria e calculada. Está vendo, Clara? Mesmo seus aliados já sabem que você não tem como ganhar essa batalha. É melhor você se retirar antes que as coisas fiquem feias. A arrogância dele era evidente, mas havia um pingo de insegurança que escapava. Aliados? É por isso que eu estou aqui, para expor a verdade sobre você. Clara rebateu, agora cheia de bravura. Lucas observava. Seu coração batia descompassado. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Provas. O que você tem contra mim? Ricardo questionou, abrindo as mãos em uma pose desdenhosa, mas havia um tremor nas mensagens que ele queria passar. Eu não trouxe provas, mas tenho uma testemunha. Clara começou, mas foi cortada por Diego. Ela hesitou e olhou para o chão por um instante. Você não pode fazer isso, Clara. Eles não podem saber a verdade sobre você. A súplica na voz de Diego parecia desesperada. O que ele sabia? Lucas sentiu um frio na barriga. Sobre mim? Clara questionou, o tom agora confuso. O que você está tentando dizer? Mas antes que Diego pudesse responder, Ricardo atacou. Viu? Você mesma está perdida. Não sabe nem o que está defendendo. A situação se tornava um jogo perigoso onde as verdades de cada um se entrelaçavam. Diego parecia prestes a gritar, mas de repente o alarmante silêncio foi quebrado. Clara, você é a última a saber, não é? Ele olhou para Ricardo, o rosto tenso. Se você tem alguma esperança de proteger Lucas, é melhor começar a falar a verdade agora, antes que seja tarde demais. Nesse instante, um grito rasgou o ar. Era Juliana, a amiga de Lucas, que estava no canto da sala. Cuidado! Ela apontou. E em uma fração de segundos, tudo ficou confuso. Lucas seguiu seu olhar e viu 4 homens armados entrando pela porta. O que está acontecendo? Um deles gritou, olhando para Clara. O clima mudou drasticamente. O que deveria ser um momento de revelação, agora ficou envolto em caos. Lucas sentiu um frio na espinha. Tudo que ele costumava considerar seguro estava indo por água abaixo em um instante. Os alunos começaram a gritar e a correr. Clara e Diego se entreolharam e Lucas percebeu que algo profundamente errado estava prestes a ser revelado. Ao o que ligava os homens armados a Ricardo. Você não deveria ter voltado, Clara. Não sabia que isso ia acontecer, Diego gritou, puxando-a para longe de Ricardo. Os homens armados cercaram a sala, gritando ordens. Lucas estava paralisado, assistindo ao terror se desenrolar à sua frente. Ricardo estava em choque, sua máscara de confiança despedaçada. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele berrou.
mas sua voz tremia. O que estava escondido? A verdade que Clara tinha contra ele agora parecia pequena diante da nova ameaça. É tudo uma mentira. Eles estão aqui para fazer um trabalho sujo e tirá-lo de cena, Diego gritou, e tudo ficou ainda mais confuso. Lucas sentiu o mundo girar, as peças de sua vida se movendo de forma irregular. E aquilo só o deixava mais aflito. Que segredos aterradores poderiam vir à tona agora? Os homens estavam em busca de algo que envolvia não apenas Clara, mas todos na sala. E enquanto a confusão se instalava, Lucas sabia que nada seria como antes. Tudo o que ele acreditava estar na linha segura de sua vida, agora estava prestes a ruir. Clara, precisamos sair, ele gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Mas, em meio ao pânico, ele sentia que algo maior e mais sombrio o aguardava. Uma pergunta simples pairava em sua mente. Qual era, de fato, a verdadeira natureza daquele mundo em que ele havia entrado? Clara encarava Ricardo com uma intensidade que deixava todos na sala paralisados. Lucas sentia o coração acelerar, uma mistura de medo e esperança. O mestre, agora com o semblante fechado, parecia prestes a explodir. Um silêncio mortal dominava a academia. E agora, Clara, o que você realmente trouxe para me ameaçar? Ricardo desafiou, tentando controlar a raiva que borbulhava. A tensão era palpável, como se todos na sala estivessem segurando a respiração. Você acha que pode intimidar a verdade por mais tempo? Clara respondeu, a voz firme e inabalável. Ela se aproximava ainda mais, seus olhos nunca deixando os de Ricardo. O ambiente estava carregado de expectativa. Alunos trocavam olhares nervosos. De repente, um estrondo. A porta da academia foi empurrada com força, e todos se viraram. Era um homem alto, de aparência estranha, com uma tatuagem visível no pescoço. O olhar dele estava fixo em Clara, e antes que alguém pudesse dizer algo, ele gritou. Clara, você não deveria estar aqui. Eles não podem saber. As palavras dele cortaram o ar. Um murmurinho se espalhou por toda a sala. Lucas ficou chocado. Quem era aquele homem? Que relação ele tinha com a irmã? Clara olhou para ele, surpresa e reconhecendo o tom desesperado. O que você está fazendo aqui, Diego? Eu disse que ia lidar com isso sozinha. Diego correu até ela, o desespero claro no rosto. Você não entende. Se o Ricardo descobrir que você está aqui, ele vai fazer algo que pode arruinar tudo. Precisamos sair agora. O medo na voz do homem deixou todos inquietos. Lucas sentiu uma pressão crescente no peito. A irmã dele estava prestes a revelar algo que poderia mudar a vida deles. Mas o que exatamente? Ricardo riu, uma risada fria e calculada. Tá vendo, Clara? Mesmo seus aliados já sabem que você não tem como ganhar essa batalha. É melhor você se retirar antes que as coisas fiquem feias. A arrogância dele era evidente, mas havia um pingo de insegurança que escapava. Aliados? É por isso que eu estou aqui, para expor a verdade sobre você. Clara rebateu, agora cheia de bravura. Lucas observava. Seu coração batia descompassado. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Provas. O que você tem contra mim? Ricardo questionou, abrindo as mãos em uma pose desdenhosa. Mas havia um tremor nas mensagens que ele queria passar. Eu não trouxe provas, mas tenho uma testemunha. Clara começou, mas foi cortada por Diego. Ela hesitou e olhou para o chão por um instante. Você não pode fazer isso, Clara. Eles não podem saber a verdade sobre você. A súplica na voz de Diego parecia desesperada. O que ele sabia? Lucas sentiu um frio na barriga. Sobre mim? Clara questionou, o tom agora confuso. O que você está tentando dizer? Mas antes que Diego pudesse responder, Ricardo atacou. Viu? Você mesma está perdida. Não sabe nem o que está defendendo. Diego parecia prestes a gritar, mas de repente o alarmante silêncio foi quebrado. Clara, você é a última a saber, não é? Ele olhou para Ricardo, o rosto tenso.
Se você tem alguma esperança de proteger Lucas, é melhor começar a falar a verdade agora, antes que seja tarde demais. Nesse instante, um grito rasgou o ar. Era Juliana, a amiga de Lucas, que estava no canto da sala. Cuidado! Ela apontou. E em uma fração de segundos, tudo ficou confuso. Lucas seguiu seu olhar e viu 4 homens armados, entrando pela porta. O que está acontecendo? Um deles gritou, olhando para Clara. O clima mudou drasticamente. O que deveria ser um momento de revelação, agora ficou envolto em caos. Lucas sentiu um frio na espinha. Tudo o que ele costumava considerar seguro estava indo por água abaixo em um instante. Os alunos começaram a gritar e a correr. Clara e Diego se entreolharam, e Lucas percebeu que algo profundamente errado estava prestes a ser revelado. Algo que ligava os homens armados a Ricardo. Você não deveria ter voltado, Clara. Não sabia que isso ia acontecer. Diego gritou, puxando-a para longe de Ricardo. Os homens armados cercaram a sala, gritando ordens. Lucas estava paralisado, assistindo ao terror se desenrolar à sua frente. Ricardo estava em choque, sua máscara de confiança despedaçada. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele berrou, mas sua voz tremia. O que estava escondido? A verdade que Clara tinha contra ele agora parecia pequena diante da nova ameaça. É tudo uma mentira! Eles estão aqui para fazer um trabalho sujo e tirá-lo de cena. Diego gritou, e tudo ficou ainda mais confuso. Lucas sentiu o mundo girar, as peças de sua viga se movendo de forma irregular. E aquilo só o deixava mais aflito. Um dos homens armados, mais alto e corpulento, se aproximou de Ricardo com um olhar cheio de desprezo. Você nos enganou por tempo demais. Ele puxou um documento do bolso e o balançou diante de Ricardo. Agora precisamos de respostas. Respostas? Eu não sei do que você está falando. Ricardo gritou. Mas havia algo no tom dele que transmitia pânico. E como se a cena já não pudesse ficar mais tensa, Clara olhou para Diego com olhos arregalados. O que você fez? Você entregou o nosso segredo? A raiva começou a brotar, e Lucas percebeu que a relação deles, até então sólida, estava se desmoronando diante dele. Eu fiz o que precisava, Clara. Diego respondeu, a voz embargada. Fiz isso por você, para te proteger. O choque foi absoluto. A voz de Lucas, finalmente, emergiu em um grito. Proteger de quê? Que segredo é esse? Isso vai além de nós, Diego gritou. O silêncio pairou, enquanto todos tentavam absorver as revelações. O que estava em jogo? O que havia por trás daquela tensa rede de segredos, mentiras e traições? O olhar de Clara se apagou. E ela parecia mais assustada do que nunca. Mas um lampejo de determinação se acendeu em seus olhos. Eu não vou deixar isso assim. Ela se virou para Lucas, buscando uma resposta em sua expressão, como se sua presença fosse a única âncora em meio à tempestade. Clara, ele tentou gritar, mas o caos tinha tomado conta. Ricardo, em um último esforço, puxou uma arma de dentro da jaqueta. Em um instante, o que parecia ser uma conversa tensa se transformou em terror absoluto. Um tiro ecoou pela academia. Um som ensurdecedor que fez todos congelarem. O mundo em volta de Lucas virou um borrão, e ele sentiu o tempo paralisar. Tudo o que havia aprendido, todas as verdades, todas as certezas, estavam desmoronando. Lucas! Os gritos misturaram-se ao som do tiro. E Clara caiu. A cena se congelou à vista dele. Uma imagem aterradora. Quem tinha puxado o gatilho? E o que isso significava para ele? A verdade estava quase ao alcance, mas agora a dor, o medo e a confusão tomaram conta de tudo. Qual era o verdadeiro jogo em que todos estavam envolvidos? A batalha estava apenas começando,
E, à medida que Clara caía, Lucas soube que nada seria como antes. Clara encarava Ricardo com uma intensidade que paralisou a sala. Lucas sentia o coração disparar, uma mistura de medo e esperança se espalhando como fogo em suas veias. Um silêncio mortal dominava a academia quando, de repente, o eco de um tiro estremeceu o ar. Clara! Ele gritou, seus pés se movendo automaticamente em direção a ela. O mundo parecia girar lentamente, enquanto sua irmã caía, o cabelo se espalhando sobre o tatame como uma nuvem escura. O pânico tomou conta do ambiente. A confusão envolvia todos. Não! Diego se jogou para frente, tentando proteger Clara, mas Lucas viu algo brilhar no olhar de Ricardo, uma combinação de vingança e medo. Isso não era apenas um confronto, era um duelo de verdades enterradas e segredos obscuros. Calma! Um dos homens armados gritou, apontando a arma em direção a Ricardo. Onde estão os documentos? Você sabe do que estamos falando. Ricardo, agora com o rosto pálido, gaguejou. Eu não tenho nada. Você está enganado. Mas Lucas viu os olhos de Clara se estreitarem, como se ela estivesse prestes a revelar algo muito mais profundo que qualquer documento. Ele sabe mais. Do que está dizendo? Clara conseguiu balbuciar, se esforçando para se levantar. O sangue escorria de sua têmpora, e o medo nos olhos dela era palpável. É sobre nós, sobre o que aconteceu anos atrás. Diego parecia em choque, a expressão de horror misturada com uma urgente vontade de proteger. Clara, não! Não faça isso! A tensão na sala crescia. Aquela era uma batalha não apenas entre Clara e Ricardo, mas de verdades malditas que poderiam mudar tudo. Lucas estava perdido, o nó na garganta apertando. O que essa revelação significava para ele? Os alunos olhavam, murmúrios de preocupação e desespero se espalhando. Quem estava atrás disso? O que está acontecendo? É verdade que ele? As palavras flutuavam pelo ar como fumaça, rapidamente se dissipando. Clara, você não pode se envolver. Ricardo acelerou, os olhos fumegando com uma fúria cega. Não importa do que eles estão falando. Você não sabe os riscos. Talvez você não tenha noção do que eu sei, Clara gritou, sem se importar com o sangue que escorria. Você não pode escapar da verdade por mais tempo, Ricardo. Nesse momento, a sala tremia. Lucas se lembrava de momentos em que Clara se escondia, triste e zangada, mas nunca soube o porquê. Agora, cada pedaço de sua história começava a se encaixar em uma narrativa que ele mal conseguia compreender. Clara, espere! Ele gritou, esperando que ela não seguisse adiante. Mas era tarde demais. Clara desafiou a situação, encarando o mestre como se fosse um dragão prestes a atacar. Você acha que pode me calar, não é? Você vai pagar por tudo o que fez. As palavras dela foram como um trovão. O salão ficou em silêncio. Até mesmo os homens armados pareciam reverenciar a força dela. E então, em um movimento inesperado, Clara girou e apontou para Diego. Você não é quem diz que é. Você é o motivo de tudo isso, desde o começo. A revelação caiu como uma bomba e todos ficaram em choque. Os olhos de Diego se alargaram. Sua expressão se encheu de desespero. Clara, isso não é verdade. Eu fiz isso por nós. Por você. O seu desespero era visível, e Lucas, mesmo sem entender tudo, sentiu que a sala estava cheia de traições. Por nós ou para proteger seus próprios segredos? Clara perguntou com frieza. O que mais você me escondeu? Era como se cada ali estivesse preso em sua própria rede de mentiras. A tensão cresceu como uma tempestade e Lucas ficou em um limbo emocional. O que era real? Quem era realmente seu irmão? Os olhos estavam todos fixos em Clara e o momento se tornava insuportável. Eu não sei de nada, Diego se defendeu, mas sua voz estava fraca, como se ele estivesse se arrastando para sua própria destruição. Eu só queria ajudar. Ajudar? Você quis me manter no escuro. Clara também estava irreconhecível.
como se a dor a tivesse transformado. A sala ficou quieta novamente, a incerteza costurando um manto pesado em torno de todos. Não, pare! Ricardo gritou, percebendo que a situação estava escapando do controle. Vocês não estão prontos para saber a verdade. Algo incrível aconteceu. O chão tremeu e as luzes começaram a piscar. No instante seguinte, a parede oposta explodiu em uma nuvem de fumaça e escombros. O silêncio foi substituído por gritos e confusão. Todos se viraram, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto os homens armados jogaram-se no chão. O que foi isso? Alguém gritou. Era como um apocalipse em câmera lenta, e em meio à fumaça, a única coisa que Lucas pôde ver foi a sombra de alguém se levantando. O que vinha a seguir, o que essa nova reviravolta significava para Clara, para Lucas e para todos na sala. Segredos estavam prestes a ser revelados. O jogo tinha mudado novamente, e a verdadeira batalha acabou de começar. A fumaça enchia o ar, tornando tudo mais difícil de enxergar. Lucas se esforçava para ver o que acontecia ao seu redor, sua mente unicamente focada em Clara. A sala inteira parecia estar em um caos absoluto. E quando ele pensou que a situação não poderia ficar mais tensa, a figura de um homem surgiu na névoa, quase como um fantasma de um pesadelo. Não era Diego. Não era Ricardo. Era alguém que Lucas nunca esperava ver. Lucas! O homem gritou, e a voz rasgada ecoou em seus ouvidos. Ele estava familiar. Era Marcos, seu pai. O mundo de Lucas desabou. Ele não via Marcos há anos. O homem que havia deixado sua família em busca de algo. E a última imagem que Lucas guardava dele era uma discussão acalorada que acabara em lágrima e abandono. O que você está fazendo aqui? A raiva misturava-se à confusão. Eu vim para proteger vocês. Marcos avançou, enfatizando suas palavras com um tom de urgência. Ele encarou Clara, que lutava para se levantar. Você não sabe contra quem está lidando, Clara. O Ricardo. As coisas não são como você imagina. Você, Clara gritou, a voz cheia de incredulidade. Você me deixou. Agora vem aqui como se nada tivesse acontecido? A dor era patente em seu rosto, e Lucas sentiu uma onda de emoções confusas. Eu errei. Eu tinha que ir, mas precisava voltar, agora. Um amargo grito ecoou entre eles, mas antes que pudessem continuar a discutir, a sala foi mergulhada em um silêncio, como se o universo estivesse esperando. Ricardo, em meio ao terror da situação, começou a recuperar seu controle. Você não deveria estar aqui, Marcos. Isso não é seu lugar. A fúria estava estampada no rosto dele, mas o medo também, e Lucas percebeu que aquela interação era mais intensa do que havia imaginado. Você acha que pode me intimidar? Desde que você saiu, eu sempre soube que voltaria para me confrontar. Ricardo rosnou, seus olhos cheios de raiva. As tensões entre os três explodiram, como se estivéssemos assistindo a uma tragédia prestes a se desenrolar. Os alunos observavam. Os sussurros se tornaram gritos abafados. Lucas sentia o coração disparar, um nó na garganta, enquanto suas mãos tremiam. A confusão que preenchia o ambiente era sufocante. Provas? Que provas você tem, Ricardo? Marcos desafiou, avançando um passo. Eu tenho aqui a gravação de você. A verdade do que aconteceu. Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso, o rosto tenso. Você tem vários esqueletos no seu armário. Cale a boca, você não sabe o que está dizendo. A voz de Ricardo vacilou. Quando os alunos começavam a murmurar, a tensão do ambiente cresceu. Se você não é culpado, por que está tão assustado? Marcos perguntou, as palavras saindo como uma flecha. Clara, eles estão em perigo. Precisamos sair. Clara parecia incrédula. Sua expressão misturava confusão e raiva. Por que deveria acreditar em você? O que aconteceu nos últimos anos? Onde você esteve? E enquanto a sala fervilhava em discussão, a fumaça levantou um canto. Um estrondo irrompeu de fora da academia.
As portas da frente foram abertas à força e um grupo de agentes armados entrou, prontos para agir. O terror se espalhou como um incêndio. Parados! Em uma linha! Um dos homens gritou e Lucas percebeu que a situação, que já era caótica, havia se transformado em um cenário de filme de ação. Isso não é o que parece, Marcos gritou. Eu não estou aqui para causar problemas. Mas mesmo enquanto falava, as armas estavam apontadas para ele, e a expressão de Clara se tornou uma mistura de desespero e determinação. Tudo muda agora. A verdade precisa vir à tona. Ela gritou mais uma vez. O que trouxe essa reviravolta não era apenas a presença do pai, mas tudo o que veio com isso. Segredos foram revelados, alianças foram cortadas, e a história começava a se desdobrar de maneiras que Lucas nunca poderia imaginar. Os crimes do passado estavam se desenterrando à força, e enquanto Lucas observava, sentiu um pingo de entendimento, um rastro de esperança. Não havia como voltar atrás. O que mais estavam escondendo? O que aqueles agentes realmente queriam? Qual era a verdadeira conexão entre eles todos? E quanto mais segredos estavam prestes a serem expostos, mais a verdade parecia se tornar uma arma de destruição. Marcos, sobre o que você sabe? Lucas perguntou. A urgência em sua voz reverberava. Mas o que Marcos estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Que consequências trariam essas novas verdades? O futuro e a luta apenas começava. A fumaça enchia o ar, tornando tudo mais difícil de enxergar. Lucas se esforçava para ver o que acontecia ao seu redor, sua mente unicamente focada em Clara. A sala inteira parecia estar em um caos absoluto. E quando ele pensou que a situação não poderia ficar mais tensa, a figura de um homem surgiu na névoa, quase como um fantasma de um pesadelo. Não era Diego, não era Ricardo. Era alguém que Lucas nunca esperava ver. Lucas! O homem gritou, e a voz rasgada ecoou em seus ouvidos. Ele era familiar. Era seu pai Marcos. O mundo de Lucas desabou. Ele não via Marcos há anos. O homem que havia deixado sua família em busca de algo. E a última imagem que Lucas guardava dele era uma discussão acalorada, que acabara em lágrimas e abandono. O que você está fazendo aqui? A raiva misturava-se à confusão em sua voz. Eu vim para proteger vocês. Marcos avançou, sua expressão tensa, como se carregasse um fardo imenso. Ele encarou Clara, que estava caindo, o cabelo ensanguentado espalhado no tatame. Você não sabe contra quem está lidando, Clara. O Ricardo. As coisas não são como você imagina. Você, Clara gritou, incredulidade e dor transparecendo em seu rosto. Você me abandonou. Agora vem aqui como se nada tivesse acontecido. A frustração em sua voz fazia Lucas sentir uma pontada no coração. Marcos estava de volta. Mas por que agora? Eu errei, mas tinha que voltar, para vocês, Marcos disse com fervor. E, enquanto tentava se explicar, Ricardo olhou para ele, os olhos fumegando com um desejo de vingança. Você não deveria estar aqui, Marcos, Ricardo rosnou. Seu tom era agressivo, mas havia algo de medo também. Essa não é a sua guerra. Talvez não, mas eu não deixarei você machucar minha família novamente. Marcos respondeu, sua voz cheia de determinação. Os alunos observavam, alguns em choque, outros sussurrando. A tensão na sala crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Se você não é culpado, por que tá tão assustado? Marcos desafiou, avançando um passo. Clara, estamos em perigo. Precisamos sair agora. Clara parecia incrédula, a confusão em seu rosto misturada com raiva. Por que deveria acreditar em você? O que aconteceu nos últimos anos? Onde você esteve? A dor na voz dela era palpável, e em meio ao barulho, uma nova figura apareceu. Uma jovem, com cabelos longos e escuros, entrou na sala, ofegante. Desculpem o atraso, ela gritou, e todos se viraram. Estou aqui para ajudar. Lucas arregalou os olhos.
Era Sofia, sua amiga da infância. Mas o que ela estava fazendo ali? O que ela sabia? Você não deveria ter vindo, Sofia. Você não sabe do que se trata. Clara gritou, completamente confusa. A sala ficou em silêncio mais uma vez. Sofia olhou ao redor. Sua expressão estava séria. Eu sei mais do que você imagina. E então, antes que alguém pudesse responder, tiro. Um disparo ecoou e todos congelaram. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. Clara caiu novamente, e ele, sem pensar, correu até ela. O coração acelerado batia em seus ouvidos. Clara, não! Ele gritou, segurando a irmã nos braços enquanto o sangue escorria. Mas suas palavras foram interrompidas por um grito agudo e desesperado de Sofia. O que vocês fizeram? Era tudo um plano! Ela olhou para Ricardo, e a revelação deixou a sala em um silêncio mortal. A verdade chocante pairava no ar, como uma lâmina afiada. Do que você está falando? Ricardo questionou, o medo agora evidente. E enquanto Muca segurava Clara, o nó na garganta apertava ainda mais. Era como se tudo o que acreditava estivesse desmoronando em um instante. Eu sei, eu sou parte disso, Sofia confessou, a voz tremendo. Eu fui a contato de Ricardo. Ele não tinha intenção de nos machucar, mas tudo isso tem um preço. As palavras dela ecoaram, cada uma desnudando secretos enterrados. O que estava acontecendo? O que isso significava para eles? Lucas, segurando Clara, sentiu o desespero tomar conta dele. Como podiam voltar atrás agora? E enquanto todos olhavam para Sofia, ele percebeu que o jogo não tinha acabado. Era apenas o início de uma batalha muito maior. Quem? Era realmente seu pai? Quem estava mentindo? O que estava escondido nas sombras? A única certeza que ele tinha era que a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles, e não havia como escapar das consequências. Sofia encarou Ricardo, o ar pesado entre eles. A sala estava em caos. Clara, caída, levava os olhos para Lucas com um misto de dor e determinação. A confirmação da ligação de Sofia com aquilo tudo deixou Lucas em estado de choque. Ele mal tinha processado a afirmação dela, quando o barulho de um novo disparo ecoou. E não era um de brinquedo. Cuidado! Diego gritou, puxando Clara para perto de si. Um novo homem entrou na sala, camisa desabotoadas e um olhar frio. Ele parou. Parecia determinar quem estava no comando daquela confusão. Era um policial, e tinha uma expressão que falava mais do que 1000 palavras. Todos para o chão. Agora! Lucas sentiu o frio percorrer a espinha. O que estava acontecendo? Era tudo um grande jogo. Uma armadilha que havia sido montada bem na frente dele. Ele olhou para sua irmã, para Diego e principalmente para o rosto de Sofia. As coisas estavam muito além de uma simples disputa de jiu-jitsu. Não se mexam! O policial gritou novamente, e o clima se tornava mais tenso. Os alunos, paralisados pelo medo, não sabiam se escapavam ou se ficavam. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que fazer. Você não tem ideia do que está fazendo. Sofia gritou em direção ao policial, sua voz embargada, mas firme. Todos nós estamos aqui. Por um motivo. Silêncio. Ele a encarou, a raiva misturada com um poder autoritário. Ninguém está autorizado a se mover até entender o que aconteceu. Mas então, naquele instante, tudo virou de cabeça para baixo. Marcos, que havia permanecido à margem, deu um passo à frente. O silêncio na sala pareceu expirar quando ele chamou a atenção de todos. Ele não é só um policial. Ele é o meu parceiro. A revelação grudou no ar como um peso insuportável. Parceria com quem? Lucas perguntou, o choque ecoando em sua voz. Ele não entendia. A verdade parecia estar se desmoronando em camadas, e suas certezas estavam se despedaçando. Comigo! O novo homem, o policial, olhou seriamente.
Trabalho com Marcos. Estamos aqui para resolver isso. Mas precisamos da verdade. A real. E tudo o que Lucas soube sobre seu pai, sobre Ricardo e até mesmo sobre Clara pareceu escapar. Você sabia de tudo? A voz dele tremeu, carregada de desilusão. A cada palavra, sentia o mundo à sua volta se dissolver lentamente. Sobre o que estava acontecendo aqui? Marcos olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de preocupação e tristeza. Lucas, eu não fiz isso por você. Fiz porque era necessário. Os alunos ao redor começaram a murmurar entre si. Confusão generalizada estava se espalhando. Vocês têm alegações sérias contra Ricardo, mas também há segredos que precisam ser descobertos, o policial disse, antes de apontar para Marcos. E você, Marcos, já pensou nas consequências? Consequências? A voz de Clara, mesmo ferida, carregava uma força inesperada. Você vai ter que lidar com o que ele fez, com tudo que nos escondeu. A tensão se intensificou, e Lucas podia sentir o calor da raiva no ar. Ele tinha que entender. O que mais está escondido? Qual é realmente a conexão entre todos nós? O silêncio ficou pesado novamente, e a cada segundo que passava, a verdade se tornava um abismo mais profundo. O policial olhou para ele, e num instante, a realidade virou de ponta cabeça mais uma vez. Você é o elo que conecta tudo isso, ele disse, e suas palavras incendiaram o ar. Eu? Como assim? Lucas estava em choque, a mente girando. Seu pai é parte de algo muito maior. E você também pode ser. Existe uma organização, um sindicato, escondido sob a superfície do jiu-jitsu e as vidas. De todos vocês estão conectadas a ele de maneiras que não entendem. A verdade é que a segurança de todos está em risco. E você, Lucas, pode ser a chave. O impacto deixou Lucas sem palavras. O medo se entrelaçou com esperança. Ele olhou para Clara e as peças começaram a se encaixar. Mas antes que pudesse responder, o barulho de sirenes cortou o ar. Mais policiais estavam a caminho. E agora? O que aconteceria com todos eles? Qualquer esperança de uma resolução rápida agora parecia flutuar em um mar de incertezas. Lucas, em pânico, sabia que precisava agir rápido. Era hora de enfrentar a verdade. Mas o que exatamente ele estava prestes a descobrir? A história de suas vidas estava apenas começando a se desenrolar, e a reviravolta os levaria a lugares que nunca imaginaram. A fumaça estava densa, dificultando a visão. Lucas lutava para entender tudo o que estava se desenrolando. A sala estava em um verdadeiro caos. Clara estava no chão, o sangue escorrendo enquanto ele tentava segurá-la. Um toque de desespero dominou seu coração. Clara, aguenta firme, ele implorou, tremendo. O olhar dela estava cheio de dor, mas havia uma centelha de determinação. Nós vamos sair desta, enquanto a tensão crescia. O policial olhou intensamente para Marcos. Você tem que falar agora. Todos nós precisamos da verdade. O peso da expectativa pairava no ar. O que mais poderia estar escondido? Está certo, Marcos começou. A voz dele estava trêmula. Ricardo não é apenas um mestre de jiu-jitsu. Ele faz parte de uma rede maior. Algo que eu tentei manter longe de vocês. Uma organização que envolve mais pessoas do que imaginamos. Por que você não disse antes? Clara questionou, com raiva. O que mais você escondeu? Porque eu estava tentando proteger vocês, mas agora não podemos mais nos esconder, respondeu Marcos. O policial parecia intrigado, como se tentasse juntar todas as peças do quebra-cabeça. Você tem provas disso? O policial insistiu. A urgência na voz dele era clara. Sim, temos gravações. Documentos. Tudo isso, Marcos disse, enquanto segurava o dispositivo que tinha tirado do bolso. Essas são as respostas que precisamos. A tensão explodiu quando um dos homens armados tentou agir, mas Sofia interveio. Não faça nada, ela gritou, seu olhar forte, determinada a proteger o que restava. Fique longe dela, o policial gritou.
A atmosfera estava elétrica. Ninguém se movia. O silêncio dominava enquanto todos aguardavam o que viria a seguir. Podemos resolver isso sem mais violência, o policial sugeriu, os olhos fixos em todos os presentes. Só precisamos da verdade. E precisamos dela agora. Lucas olhou para Clara, buscando apoio. Ela acenou com a cabeça, como se dissesse que tudo ficaria bem. Ele se lembrou dos momentos em que lutavam lado a lado, e uma nova determinação brotou dentro dele. Se precisamos enfrentar tudo isso, então vamos fazê-lo juntos. Marcos respirou fundo. Certo, a verdade precisa vir à tona. Ricardo, você não pode esconder isso mais. O ar ficou pesado, enquanto Ricardo começava a ficar nervoso, o olhar fugindo. Vocês não sabem com quem estão lidando. Isso pode destruir vidas. Minhas vidas foram destruídas. Pelas suas mentiras, Clara disparou. E eu não vou permitir que você controle mais nada. O que aconteceu? Diga! Ricardo hesitou. Uma mesa virou com um impacto forte. Com isso, algo dentro dele quebrou. Isso não é o que parece. Um dos homens, visivelmente assustado, começou a recuar. Você não nos contou tudo, Ricardo. Isso não vai acabar bem. O que está acontecendo? Lucas gritou. O clima estava mudando rapidamente. Ele sentia a pressão em seu peito aumentar. Mas, ao mesmo tempo, uma esperança crescia. A verdade estava prestes a ser revelada. Existem segredos muito maiores envolvidos aqui. Ricardo finalmente disse, sua voz trêmula. Eu não estava apenas administrando a academia. Era tudo parte de um plano maior, algo que pode afetar todos nós. E era nesse momento que os policiais entraram, cercando a sala. Todos ajam naturalmente. Temos o controle da situação. Um deles disse, e tudo começou a tomar um rumo que ninguém havia previsto. Lucas olhou para todos os lados, o coração acelerado. Ele percebia que o fim estava chegando. As mentiras estavam se desmoronando. As verdades estavam à beira de serem reveladas. Aqueles laços, antes tão frágeis, convertiam-se em aço. Um novo começo estava à vista. Essa luta não vai acabar aqui. Clara sussurrou para ele, o olhar firme. Nós temos que continuar. Juntos, fomos surpreendidos por um grito. As luzes começaram a piscar. O que mais poderia acontecer? A cena diante dos seus olhos era surreal. A tensão continuava, enquanto algo no fundo mostrava que nem tudo estava resolvido. O tempo parecia girar em torno deles. Lucas estava prestes a descobrir a verdade que poderia mudar tudo. Mas e se a verdade não fosse completamente o que parecia? O mistério permanecia no ar. E a batalha por justiça estava apenas começando. E agora você deve ser parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o seu momento para demonstrar apoio e garantir que histórias como essa continuem a ser contadas. Não espere mesmo um segundo.